E todas as vezes quando o Vitor me convidou para fazer o sermão, eu li a meditação e falava, nossa, esse tema é bom. Aí no dia seguinte, li a meditação, nossa, esse tema também é bom. E assim foi durante umas 2 semanas, eu tentando escolher um tema para estar falando. E até que eu achei e eu escolhi como tema o amor em roupa de trabalho. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu acho que a maioria já conhece o capítulo, todos os versículos dele, mas nós vamos ler agora, neste momento, 1 Coríntios, capítulo 13, o verso de 1 a 3. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, a Tua palavra será aberta. Quero lhe pedir, quero lhe clamar neste momento que o Senhor me use, através do Espírito Santo, para falar ao coração de todos que estão aqui presentes. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. No verso 1, nós lemos aí a seguinte expressão: se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. A expressão bronze que soa e símbolo que retine se referem a instrumentos que produzem sons altos e ornamentais. Eu fiz uma pesquisa. Símbolo, que algumas traduções falam que é sino, correto? Algumas traduções falam que é sino. Então, símbolo é a designação de um antigo instrumento de corda ou por 2 meios lobos de metal que se percutem, né? Se percutiam um contra o outro. Ou seja, um bate no outro e produz um som. Ele, no geral, ele não possui uma melodia ou uma harmonia em si, nesses instrumentos. E tem alguns outros instrumentos, por exemplo, o surdo, o chocalho, o tamborim, o reco-reco, o pandeiro, pratos. Todos esses instrumentos, eles possuem um som único. É um som vazio, é um som sem harmonia, sem melodia. Ele é utilizado muito. Mas não é igual, por exemplo, um piano, que produz em si só uma harmonia, um teclado, uma flauta, um saxofone. E o som desses instrumentos, geralmente, eles são vazios por si só. Eles são sempre acompanhados de outro instrumento. No contexto do versículo, essas expressões significam palavras que soam vazias ou sem sentido por si só. Ou seja, mesmo que eu fale a língua dos homens ou dos anjos e não mostro amor, minhas palavras são o quê? Vazias, sem sentido. Então, aplicando isso na nossa vida, será que estamos realmente demonstrando amor em nossas obrigações e nossos deveres éticos para com Deus e com os homens? Será que no nosso trabalho, no nosso local de trabalho, estamos mostrando amor
a Deus e aos outros, ao nosso colega de trabalho, ao nosso companheiro? Como eu sou como funcionária? Como eu sou como colega de trabalho? Será que eu estou sendo um instrumento de percussão vazio? Sem sentido? Ou eu estou sendo melodia e harmonia na vida dos meus companheiros de trabalho? Vamos abrir a Bíblia agora em Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Eu gostaria que alguém lesse bem alto. Se alguém puder ler. Verso 8. Esse verso, Deus quer que o profeta Miqueias seja um homem justo, humilde. O plano da salvação tem como objetivo restaurar o homem à imagem de Deus. Desde Adão vem sendo revelado esse algo de geração em geração. Então, Deus quer para nós que sejamos como Deus quis que o profeta Miqueias fosse, justo e humilde. E o conhecimento do plano da salvação tem sido transmitido pessoalmente pelo Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia também em Romanos, no capítulo 8, no verso 16. Romanos, capítulo 8, verso 16. Alguém pode ler? O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu lembrei do estudo do PG nesse assunto, né? Nós falamos sobre isso. O povo, né, em si, no geral, parece ter esquecido da verdade. A verdade, aliás, de que as observâncias exteriores nada valem quando não correspondem a uma piedade interior. Sem santidade em nossa vida, nada significa o formalismo religioso, em práticas que não correspondem a um coração convertido. Quantos de vocês ou quantos de nós conhecemos pessoas que estão há tanto tempo na igreja, mas têm um coração tão duro, tão frio, não dá a impressão que não se converteu? Está há tantos anos na igreja e não está convertido. Esses tempos atrás, fui convidada para cantar na igreja da Vila Marcondes. Fui com meu ilustríssimo marido, acompanhada. E ouvimos um comentário muito triste lá. Um dos irmãos comentou que as pessoas de outras denominações não são irmãos dele. Não são irmãos dele. Só os que são da denominação adventista e que estudam a palavra. Foi isso? E assim, para ele, a vontade dele era sair correndo de lá, né, amor? Foi triste ouvir isso, né? Uma cabeça fechada, o irmão, aparentemente, com o conhecimento da palavra, mas sem amor, sem viver o que ele está estudando. E quantas vezes, às vezes, nós mesmos agimos assim, com essa pureza de coração? Estudamos, lemos, estudamos, mas falta algo na gente, falta algo que nos mostre o que realmente Deus quer de nós, que é o amor, o caráter de Deus. Vamos abrir a Bíblia agora em 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Quem achar pode ler, por favor. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a tua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender é melhor do que a gordura de carneiro. Porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, às vezes a gente está aqui fazendo tantas coisas para Deus, fazendo trabalho missionário, fazendo obras de caridade, oferecendo ofertas, dízimos e ofertas, e o verso fala o quê? Que obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes fazemos coisas que aos olhos dos outros a gente olha e fala assim: nossa, aquele irmão, esse vai para o céu, com certeza. Mas aos olhos de Deus, às vezes é o contrário do que a gente está vendo. Então a gente não adianta tentar enganar Deus. A gente pode enganar os outros, mas a Deus a gente não engana. O doar-se é mais válido do que apenas palavras. As palavras são só palavras, mas a ação e o atender ao próximo é o que agrada a Deus. O amor torna a obediência fácil e suave. Eu destaquei essa frase aqui nas minhas anotações. O amor torna a obediência fácil e suave. Quando a gente está vindo para a igreja, eu falo isso por mim mesma, tá? Porque quando eu escolhi pregar esse sermão, eu queria falar algo que fosse para mim também. E quando a gente está vindo para a igreja, muitas vezes a gente fala assim: ai, eu estou tão cansada, estou com dor aqui, dor ali, ai, não estou com vontade de ir, não. Será que a gente, quando a gente está aqui, a gente está por obrigação ou está de coração? De que servem as grandes ofertas em dinheiro que entram na tesouraria da igreja se nosso coração não dá de si amor ao irmão em dificuldade? De que serve os grandes gestos de caridade quando na verdade não sentimos o coração pulsar pelo pobre e oprimido? Qual é a sua reação quando você olha um dos nossos irmãos, talvez, ou alguém que você não conhece? Qual é a sua reação quando está ali, caído no chão? Às vezes sujo, com a roupa suja, com um cheiro desagradável. Qual é a sua reação? Será que é a mesma reação que Jesus teria ou que Deus teria? De que servem os mais belos hinos que cantamos se a música da nossa vida não está afinada com os céus? De que servem as nossas complicadas, custosas e muitas vezes exageradas vestimentas, os modernos trajes que ostentamos, se não trazermos sobre a alma as vestes brancas da justiça de Cristo? Às vezes a gente se preocupa tanto, principalmente nós mulheres, a gente se preocupa tanto: ai, que roupa que eu vou, que roupa que eu vou, o que eu vou vestir, como que eu vou, que sapato que eu vou. Eu mesmo sou assim. Muitas vezes eu fico meia hora lá na frente do guarda-roupa, mas Deus não está preocupado com isso. Deus quer o nosso coração, o nosso amor, a nossa dedicação. De que servem os conhecimentos adquiridos na escola, na faculdade, na pós-graduação, nos cursos de mais elevado nível cultural, se a nossa bagagem de conhecimento não estão cingidos com a verdade? Muitas vezes tem pessoas que eu converso com a pessoa e falo: nossa, essa pessoa é uma enciclopédia, ambulante.
livro de tudo, sabe tudo, lê tudo, mas aí, e a palavra de Deus? Às vezes a pessoa nem em Deus acredita. Então, de que servem todos os livros de conhecimentos científicos, manuais técnicos que afirmam resolver todos os problemas pessoais? Aqueles livros, por exemplo, de autoajuda, né? Alguém já leu aqui um livro de autoajuda? Não? Qual que é o nosso livro de autoajuda? A Bíblia. De que servem esses livros se não conduzimos e estudamos a palavra de Deus? De que serve fazer uma oração longa, cheia de vocábulos raros, se na vida religiosa privada não estamos orando em todo o tempo, com toda a oração e a súplica do Espírito? Aquele momento, cedo, quando você acorda, você tem aquele momento com Deus? Você tem aquele momento de querer escutar a voz do Senhor? De buscar Ele? A primeira coisa que você faz no dia, você está fazendo isso na sua vida? Vamos abrir a Bíblia agora, Jeremias, capítulo 6, verso 20. Jeremias, capítulo 6, verso 20. Quem achar, pode ler, por favor. Para que, pois, me vem incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terra distante? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, e os seus sacrifícios não me agradam. Olha só. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis. Quem está falando isso? E os vossos sacrifícios não me agradam. Eu fico imaginando, às vezes, aqueles sacrifícios da época de Moisés, né? Que o povo ficou no deserto. Quantos sacrifícios o povo fazia? E aí Deus fala: os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Até o Ivan estava comentando agora um pouco sobre isso, né? Alguns membros, muitos até, né? Então, às vezes até irmão próximo de nós, estão tanto tempo na igreja, tantos anos, e não agradam a Deus. Traz dízimo, traz ofertas, fazem caridades, mas Deus diz: não me agradam, nem me são suaves ou aprazíveis os vossos sacrifícios. Falo isso, coloquei essa anotação por mim mesma. Eu, desde pequenininha, quando a minha avó me levava para a igreja, quem conheceu a dona Cida aqui? Eu lembro que minha avó me levava para a igreja. Eu nunca tive tanta comunhão com Deus como eu estou tendo nos últimos dias. Tanto que eu aceitei o convite do Victor para vir. Que é uma coisa assim que, de verdade, gente, não é fácil estar aqui na frente falando para mim. Né? Quem me conhece sabe que eu não sou de falar muito. Apesar de ser professora, eu não sou de falar muito. Meu negócio é cantar. Mas tantos anos, eu vou fazer agora, dia 3 de julho, 39 anos. E é a primeira vez que eu estou pregando. Olha quanto tempo eu perdi na minha vida sem estudar a palavra de Deus, sem me dedicar aos estudos, sem fazer um pequeno grupo maravilhoso que a gente está tendo. Muitas pessoas a gente conhece, está na igreja há tanto tempo, com o coração duro, umas pessoas com a fisionomia carrancuda, séria, não sorri para nada nesse mundo, pessoas reclamonas. Gente, tem coisa pior de ficar perto de gente que reclama? Que reclama o tempo todo? A gente reclama, mas tem gente que só reclama. Não é ruim? Quem gosta de ficar perto de gente que reclama? A gente reclama. Falar que não reclama está mentindo. Mas tem gente que a vida é reclamar. E Deus não se agrada com isso. A gente tem que aprender a ser grato pelo que nós temos. Né?
Deus quer uma verdadeira religião. E aí eu fui pesquisar sobre religião, definição de religião. Quem sabe o que significa religião? Religar. Ele vem da palavra religare, deriva do latim, religare, que quer dizer religar ou voltar a ligar. E dentro da religião tem 3 aspectos importantes, que é o aspecto cognitivo, que tem a ver com o conhecimento, tem a ver com o comportamento, tanto de si próprio como em relação aos outros, e o aspecto afetivo, que é o contato e as ações com o próximo, aquilo que você faz, a forma que você age em relação ao próximo. Então, quando você busca o conhecimento e a comunhão diária com Deus e na palavra, você muda de postura. Muda ou não muda? A pessoa que realmente se dedica, estuda a palavra de Deus, ela muda de comportamento, ela muda de postura, ela começa a ter relacionamentos e afetos mais saudáveis e de qualidade. Será que nós estamos praticando essa religião? Vamos ler mais uma passagem aí pertinho, em Jeremias 7, capítulo 3 a 7. Esse aqui eu vou ler. 7, Jeremias 7, capítulo 7, versículo de 3 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Nós precisamos reconhecer a nossa condição de como nós estamos sendo faltosos para com Deus. Você já se sentiu em falta com Deus? Quantas vezes você se sente em falta com Deus? E quantas vezes você muda de postura depois que você se sentiu em falta com Deus? Temos que enxergar o nosso pecado. Temos que enxergar e removê-lo da nossa vida. E para isso acontecer, é só tendo o quê? Uma comunhão diária com Deus. Deus não quer só de seus adoradores apenas o culto. Não é só vir aqui na igreja, no culto de quarta, ou de domingo, ou de sábado, que seja, mas Ele quer a sua vontade de estar aqui. Ele quer que você sinta o desejo, a vontade de buscar Ele, de estar aqui nos cultos e o adorando de todo o coração e com todo o amor, e não por obrigação. Deus não quer só o seu serviço, mas a sua vida. Quer que você lembre dele e viva com ele a todo momento. Por isso, a gente pode definir religião como vida. Né? Como é sua vida? Como é sua religião? E, para terminar a última passagem de hoje, vamos continuar lá no primeiro capítulo que a gente começou a ler, em 1 Coríntios 13, só que aí nós vamos ler os versos de 4 até o 7. 1 Coríntios 13, do 4 até o 7. Alguém gostaria de ler? Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Aqui na minha tradução fala:
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, e quando nós aceitamos a Jesus pela fé, os nossos maus hábitos vão sendo abandonados. É a partir daí que você começa a viver realmente a verdadeira religião. É a partir de abandonar esses maus hábitos que a gente começa verdadeiramente viver o amor que vem de Deus. Por quê? Se você ama, olha o que diz o verso. Se você ama, você é o quê? Paciente. Você se torna uma boa pessoa, passiva. Você é uma pessoa leal, fiel. Todos começam a confiar em você. Quem ama não é ciumento ou ciumenta, né? Não se ensoberbece, ou seja, não fica se achando. Não tem gente que se acha, né? Não é inconveniente, não busca seu próprio interesse, mas pensa sempre primeiro em quem? No próximo, no outro, quem está próximo de você. Se você ama, você não é agressivo, você não se ressente, não guarda mágoa, não guarda rancor de alguém, mesmo que alguém, às vezes no trabalho, te deixe num ponto assim de querer esganar, como a Fernanda fala, né? Mesmo que alguém queira tirar você do sério, mas o amor ele não é agressivo. Ele não se alegra com a injustiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais. Vou fazer igual aos meus alunos. O amor jamais. Muito bem. A virtude suprema de Deus é o quê? O amor. Então, precisamos ver a importância de refletir a imagem divina em nossa vida. Precisamos praticar a justiça, exercer a beneficência e conduzir-nos com humildade perante Deus e os homens. Como é atrativa a religião quando expressa em atos de misericórdia? E se pararmos para pensar, pare para pensar agora. Você está sendo faltoso com Deus na sua vida cristã? Achamos que os homens maus devem tornar-se bons, mas nós mesmos esquecemos de ser bondosos. Às vezes nós assistimos umas coisas tão absurdas, tão horríveis na televisão, mas se a gente está sendo bondoso, o nosso coração está sendo bom? Na música da vida, que sejamos como melodia, com harmonia, e não como um instrumento de percussão, vazio e sem sentido. Vamos pedir a Deus que nos vista de bondade para um serviço de amor a Ele e ao nosso próximo. Gostaria de convidar o João para cantar uma música aqui comigo. E enquanto nós cantamos essa música, essa música é como se fosse uma resposta de Deus para nós. Imagine que Deus neste momento estará falando com você, estará te respondendo a alguma oração. Então eu gostaria que no momento que nós estivermos cantando, você fechasse os seus olhos e sentisse a presença de Deus, ouvisse a voz de Deus. Quem tiver desejo de se colocar em pé,
sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insisto em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao de mudar, de melhorar cada dia, te buscar cada dia mais, ter mais comunhão contigo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Leve, Senhor, cada um dos nossos lares em segurança e que o Senhor faça com que cada coração aqui sinta o amor que vem de Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um.